Bom dia, vocês estão me ouvindo? Peraí, rapidinho. Sim, sim. Bom dia, Bom dia. desculpe o atraso, perdão. Estava resolvendo algumas coisas aqui com a família, desculpa. Como Tá vão com muita todos? estática. Estática. E agora? Melhorou? Melhorou. Testando. Melhorou? Era o celular que estava perto do microfone. Bom dia a todos, como vão? Tudo bem, tudo bem. Cabe a mim fazer a apresentação hoje e eu agradeço muito pela paciência de vocês. Podemos começar, né? Já com um leve atraso aí. Bom, meu nome é Daniel, eu participei desse IP de Portugal agora, no mês passado, e foi extraordinário. E está sendo muito bom partilhar com vocês o que a gente vem aprendendo, as liberações, né, por assim dizer, os desbloqueios. E quando o Joaquim apresentou aquela ideia de continuar as reuniões matinais, me veio claro, aquele que é imperativo, né, de partilhar aquilo que Deus tem dado para a gente precisa ser partilhado, assim como o Luiz fez ontem, o Joaquim anteriormente e tantos outros, o Márcio. Agradeço a cada um de vocês pelo transbordamento aí pra gente. E quando o Joaquim postou aquela lista, eu bati o olho e falei assim, olha, claro que vou ter que falar alguma coisa, mas o que? Eu não sabia o que falar. E então me veio o tema de hoje, que é a fala, manifestação do poder de Deus. Agora, é um nome meio pomposo, é um título meio pomposo, né? Então eu me coloco aqui como alguém que já experimentou e está experimentando essa transição, e não como alguém que é especialista nisso. Pelo contrário, eu sou um eterno aprendiz, eu sou uma criança no coração e aprendo sem parar, aprendo todos os dias. Por isso que isso aqui, esse ambiente aqui me interessa muito. Tudo me interessa. Talvez porque tem a ver com a minha atuação, eu tenho atuado como intérprete de conferências, então meu trabalho envolve fazer a mediação linguística. Quando alguém faz uma apresentação no idioma, eu faço a mediação para um outro idioma. E isso vem fazendo parte da minha vida já há mais de 20 anos, e mais recentemente em tempo integral. E essa parte da fala me interessa muito, por quê? Eu venho emprestando minha voz para tantas pessoas, projetos, temas, e eu preciso falar na autoridade que o orador fala. Então é um desafio muito grande. Eu preciso estudar os temas, eu preciso estudar a fundo os temas. E, e isso me coloca numa posição de ter que escolher para quem eu vou emprestar minha voz. E já houve casos em que eu disse que não vou emprestar a minha voz, eu não vou dar à eternidade esse tipo de material, porque tudo que a gente fala fica na eternidade. E, e isso me veio como um imperativo também, porque Deus tem falado comigo, tem falado com todos nós, e o que ele fala, às vezes é para ser partilhado, às vezes é para ser guardado, mas muitas vezes a maior parte do que ele revela é para ser partilhado para com os outros. E nós somos chamados para isso, para transbordar o reino. Eu fiz aqui uns apontamentos. Então, o milagre é que nós estamos aqui, alguns de nós portugueses, outros brasileiros, e eu não sei nem se tem alguém lusófono do continente africano, mas nós falamos o mesmo idioma, o que é um presente. E eu agradeço aos colegas portugueses, porque é um idioma maravilhoso. Eu fico abismado com a beleza, o lirismo do idioma, tanto na música quanto na literatura. E essa aquisição da fala se dá, claro que através do amor. É com amor que a gente recebe esse idioma. Com os pais, mães olhando intentamente nos olhos do bebê e projetando aqueles imperativos, chamando para vir a ser uma pessoa, que a gente se transforma, que a gente é, e a gente vive nesse meio do idioma que a gente nasceu. E pode adquirir muitos outros, caso seja do interesse. Quando eu penso no, nos meus filhos, e eu não sei quantos de vocês aqui têm filhos, e ainda nessa questão de idioma, da fala, quantos de vocês sentem orgulho dos filhos quando eles falam bem? Não
de forma articulada necessariamente, mas quando falam bem, falam na inteireza de quem eles são, revelando quem eles são, não querendo agradar ninguém, não querendo atender uma expectativa de alguém, mas simplesmente revelando quem eles são de verdade. Ou mesmo articulando uma ideia, ou negociando algo com vocês, como pais, ou com outras pessoas, ou com outros colegas. Eu me sinto muito orgulhoso de ver quando um filho meu, somos três, né? Temos três filhos, e eu fico muito orgulhoso quando eles sabem se posicionar sem nenhum tipo de violência na fala, mas simplesmente revelando aquilo que eles são. E de uma certa maneira, eu vejo muitos paralelos com isso. Deus se alegra quando a gente preenche a inteireza da nossa personalidade. E esse preenchimento permite a exalação daquilo que a gente é. Só que quem a gente é passa muito por aquilo que a gente é sem Deus e quem a gente é com Deus. E eu não sei quantos de nós, deixa eu ver quantos estão aqui, quantos já tiveram uma experiência com Deus ou estão navegando essa realidade com Deus? Quantos de vocês já conhecem a Deus através de Cristo? Ok, Luiz. Eu acho que boa parte de nós, né? Porque de um jeito ou de outro, quem passou pelo IP acaba sendo exposto a essa realidade também através do Marçal. Então, eu sinto que sim, o pai se alegra com a gente também. Ele tem um orgulho de quando a gente se posiciona e quando a gente sabe articular as, as ideias, quando a gente sabe se posicionar, quando a gente sabe dialogar com os outros. A fala é um dom de Deus, eu creio. E Deus se alegra quando a gente faz isso bem. E eu creio sim que Deus se alegra quando a gente faz isso de maneira não, perdão, com pudicícia, não querendo mostrar pureza, porque eu não creio que isso alegra a Deus. Isso é uma. Se for só para externalidade, se for só para demonstrar, não quer dizer muita coisa. Mas quando vem do seu eu, do preenchimento da nossa personalidade, eu creio que sim, alegra ele, sim. Nós vamos então navegar um pouco sobre isso. A fala não no aspecto técnico, mas no aspecto da expressão de quem a gente é nele. Porque é essa versão de nós que é a versão perfeita, né? A versão plena. O Brasil recebeu um tempo atrás um diplomata francês chamado Paul Claudel. Ele foi irmão da Camille Claudel. Ela foi uma escultora e ele foi diplomata. E ele era um senhor muito dedicado ao Senhor, a Deus. E tem uma frase que é atribuída a ele que é muito conhecida. E eu venho a conhecer ele através do professor Olavo de Carvalho. Não sei se alguns de vocês conhecem. E ele dizia: Deus é aquele que em mim é mais eu do que eu mesmo. Deus é aquele que em mim é mais eu do que eu mesmo. Todos nós já descobrimos o que é viver com Deus e o que é viver sem Deus, o que é viver em Cristo e o que é viver sem Cristo. A gente sabe muito bem quais são as obras da carne, quais são os dons do Espírito, né? Os frutos do Espírito. Então, quando nós estamos preenchidos de Deus, nós sabemos que tem algo que flui que é diferente, algo que é outro, mas ao mesmo tempo sou eu mesmo. E essa dialética, que a dialética é a conjugação de polos aparentemente opostos. Como é que pode ser que eu sou mais eu mesmo quando é Deus que está em mim? E essa é a luta que a gente tem de se entregar a Deus. Porque a gente fala, não, Deus não sabe o que eu quero de verdade. Na verdade, o que eu quero de verdade, ele não sabe. Ele só quer, para mim, esse tipo de pureza ou religiosidade que não me interessa. E esse é o problema da religiosidade. Esse é um problema grave que acaba afastando muito mais do que atraindo. Então, o que acontece é que toda fala é autobiográfica. Não tem jeito. A gente não consegue falar de maneira isenta de quem a gente é. A fala sempre vai perpassar pela nossa cultura, pela nossa educação, pelos valores familiares que a gente recebeu. Então, uma coisa que me vem à mente, eu não sei se vocês estavam lá no IP, teve uma pergunta de não sei se foi um rapaz, que e perguntou para o Marçal assim: você foi abordado
E tem gente que fala que você mistura muito as coisas. Você mistura muito Deus com os negócios, com o dinheiro. E é interessante, né? Porque tudo que a gente fala é autobiográfico. A pessoa que faz uma pergunta dessa já tem na sua cabeça que é separado, as coisas são separadas. Não existe uma unicidade. Não entende que nós somos uma coisa só. Existe aquela na cabeça de uma pessoa que faz uma pergunta dessa, e na verdade todos nós passamos por isso, eu passei por isso também, essa divisão, que Deus, eles entendem que a religião é domingo. Eu vou domingo para a igreja e tenho contato com Deus, e o resto da semana tá tranquilo. Eu vou fazer minhas coisas, eu escolho o que eu faço e exerço o meu livre-arbítrio da maneira que eu quiser. Mas não, é tudo uma coisa só, tudo é espiritual. Então, quando alguém faz uma pergunta dessa, você mistura demais as coisas, é porque essa pessoa que separou. Essa pergunta já revela a posição em que ela está. Os adjetivos também revelam. Quando a gente elogia alguém ou critica alguém, a gente está sempre revelando a nossa perspectiva de algo. E, essas são realidades da fala que envolvem os outros, né? Então, se a gente ouve uma pergunta, é o outro que está revelando a si mesmo. Se a gente ouve um adjetivo ou uma crítica, é o outro que está revelando a si mesmo. Só que existe um elemento da fala que é muito importante, aquele do relacionamento. E eu gosto muito de acessar a sabedoria judaica, não só porque eu sou parte judeu por parte de mãe, mas eu sei que tem um repositório extraordinário de sabedoria ali. Por quê? Durante milênios eles tiveram que se manter intactos num ambiente que era totalmente pagão. Todo mundo era pagão. O mundo inteiro adorava a deuses falsos e fazia práticas hediondas. E os judeus tinham que seguir aquele mandamento de Deus se quisessem se manter. E de fato, muitas vezes seguiram e muitas vezes não seguiram, como a gente bem vê na Bíblia. Só que no Talmud, que é um compêndio da prática da religião judaica, existe muita sabedoria. E várias delas envolvem as relações. E não se pode falar de relações sem falar de fala, de ética de conversação. Os judeus tiveram que aprender a viver numa comunidade geralmente muito pequena, muito restrita, e tiveram que se dar bem, se quisessem sobreviver, apesar de todos os pesares, apesar de toda a perseguição que sofreram. Então, uma dos ensinamentos que talvez seja mais comum entre as comunidades judaicas é a da língua má, lashon língua, hara, má. E a importância de evitar isso ao máximo. Por quê? O Lashon Hara, que é a língua má, é uma transgressão tríplice. Porque quando a gente fala mal, nunca é para nós mesmos, nunca é aos quatro ventos, é sempre para uma pessoa. E é sempre tentando se validar. Isso envolve falar mal, maledicência, envolve fofoca. E por isso que esse ensinamento veio à tona, porque é um mecanismo de sobrevivência. E quem sucumbe a essa tentação acaba cometendo uma transgressão tríplice. Por quê? Sofre e peca quem fala mal de alguém, a pessoa de quem se fala mal sofre de alguma forma, e quem ouve, quem dá ouvidos a isso, também peca. Então, mesmo que seja passivo, é um pecado que gera consequências. E uma das parábolas que relatam bem isso, eu vou tomar a liberdade de contar, é uma parábola que fala sobre a importância da palavra. Palavras não são só palavras, não são só coisas intangíveis. A palavra no meio judaico e também bíblico, é um bem tangível. E nós temos acesso a ela de maneira muito liberal, mas com uma responsabilidade muito grande. Então, conta a história o seguinte, que lá numa cidade pequena no leste europeu, havia uma comunidade judia que era muito coesa, todo mundo interdependente, eles se davam muito bem. E o rabino, já muito idoso, muito amado, acabou falecendo.
e todo mundo lamentou muito, e aconteceu que, então, a comunidade acabou enviando outro rabino, um rabino mais novo, bem mais novo. E a chegada desse rabino foi delicada, porque todo mundo amava tanto o rabino, ainda estava passando pelo período de lamento, e o rabino, muito jovem e muito dedicado, acabou se deparando com essa realidade, todo mundo sentindo muita falta do rabino anterior. E aí, um, um rapaz, jovem também, começou a falar mal desse rabino, falar mal para os outros, para a comunidade, dizendo que o rabino era inexperiente, que não era tão bom quanto, que tinha um cabelo assim, ou a barba assado, e não parava. E algumas pessoas só ouviam, outras pessoas mudavam de assunto, e no final das contas ele acabou se arrependendo. Se arrependeu, Deus tocou, e ele quis visitar o rabino novo, jovem, para pedir desculpas. E ele foi lá, bateu na porta, disse: "Ô, Rabino, bom dia, desculpa, eu quero comentar algo que eu fiz contra o seu nome, eu desonrei o seu nome falando mal de você, e infelizmente nem te conheço, pelo pouco que eu já venho conhecendo, vejo que você é muito dedicado e quero te pedir perdão." Aí o Rabino pede para ele o seguinte: "É claro, não tem problema nenhum, está perdoado. Eu só quero pedir um favor. Posso? Claro, o que o senhor quiser. Então eu vou pedir para que você pegue um travesseiro de penas, perdão, pegue esse travesseiro, suba até um monte, rasgue o travesseiro lá no monte e sacuda o travesseiro para que todas as penas voem. E depois volte." E o rapaz olhou para ele: "Como assim? Estou aqui pedindo desculpa por uma coisa muito específica, você está pedindo para fazer. Não se preocupe, confia, pode ir." Então ele foi, confiou, subiu até o monte, sacudiu o travesseiro ali ao vento, as penas voaram e voltou. Tocou na porta de novo: "Rabino, pronto, tá aqui, ó, tá aqui a fronha. Muito bem. Agora então pode ir buscar cada uma das penas e colocar de volta no travesseiro." E o rapaz tomou um susto e olhou para o rabino e falou: "Mas isso é impossível. Eu posso recolher algumas, não sei, talvez um décimo, não sei nem onde estão." Então, assim são as palavras. Elas nunca voltam. E essa palavra em hebraico quer dizer davar. Davar é a palavra que é um mistério lindo e revelado, porque davar quer dizer palavra, mas também quer dizer coisa. Olha só. Então, palavras geram coisas, palavras geram realidade. E esse é um conceito que já permeia muito a cultura judaica há muito tempo, a bíblica e, portanto, a do Novo Testamento também. Mas talvez seja um momento de adentrar mais isso, cuidar mais daquilo que a gente lança à eternidade. E na tradição judaica, que acabou se desviando para outras correntes mais malucas da Cabala, por exemplo, tem algumas coisas bem perigosas da Cabala, mas tem algumas coisas muito interessantes, muito sábias, muito profundas. E numa delas diz que, bom, vocês devem conhecer a palavra abracadabra. E essa palavra, abracadabra, muito usada na mágica, muitas vezes a gente acha que é uma brincadeira, mas vem de um conceito muito real, que é o de que a gente constrói a realidade com palavras. Então, abracadabra vem do hebraico ibará, eu crio, kadavar, com palavras. Eu crio com palavras. E esse conceito é um conceito que vem permeando muito a cultura. Por quê? Eles entenderam que, primeiro, o Criador criou com palavras. Assim, ó, palavras criaram realidade, do nada, não de algo como nós criamos. Nós criamos um vaso a partir do barro, nós criamos um quadro a partir de um substrato, de tinta, de pincel. E nossa criação é uma forma, é uma expressão da criação do Criador, da capacidade criativa do Criador. Mas não é como a dele. Ele cria do zero, ele cria com palavras. E nós também criamos com palavras uma realidade. Quando a gente aprende a capacidade da imaginação, a gente entende que a guerra contra a nossa imaginação é muito pontual e é muito propositada. Porque a gente aprendeu, cada um com o seu mentor, e o Marçal fala bastante sobre isso, sobre a capacidade de imaginar e criar a imagem do futuro, aquilo que virá a acontecer. E
existe uma guerra contra a nossa imaginação. A nossa imaginação, ela precisa ser, é uma faculdade e ela precisa ser exercitada. E para que ela seja exercitada, a gente precisa focar mais nisso, ou seja, precisa gerar atividades que criem esses ambientes na nossa imaginação, na nossa mente. E quando a gente se lança muito às telas, quando a gente se lança muito a histórias já feitas, a gente acaba enfraquecendo essa capacidade criativa, essa capacidade imaginativa. Então, eu falo para as minhas meninas, eu tenho duas meninas e um menino. Eu falo que assistir assistir tela é uma passividade, não é uma atividade, é uma passividade. Ela gera um enfraquecimento da capacidade imaginativa delas. E de todo mundo, tá? Da criança é muito mais grave porque nós provavelmente não crescemos com telas, né? E eles estão tendo que lidar com isso agora. Mas é possível ter uma atividade na tela, é possível. É possível, por exemplo, alguns jogos permitem isso. Você pode escrever numa tela, você pode pintar numa tela. Uma tela, eu digo, tela eletrônica. Então, essas atividades precisam ser exercitadas, são faculdades que precisam ser exercitadas e com as palavras, os pensamentos primeiro, depois palavras e ações, mas a palavra nasce de um pensamento. Então, é no pensamento que eu crio essa realidade. Eu creio, de fato, que a minha mente é um lugar, é um espaço, é um lugar espiritual. É um lugar espiritual que precisa ser limpo, assim como o meu quarto precisa ser limpo todos os dias, assim como o meu ambiente precisa ser limpo, a minha mente precisa ser limpa. Porque é um espaço real. E eu descobri que é impossível viver nesse mundo sem algum tipo de mácula. Porque a vida é assim, a vida na Terra é assim. Então, sempre a gente vai se expor a alguma coisinha, a algum probleminha, a algum tipo de sentimento, algum tipo de restrição, algum tipo de comentário, imagens. E para isso, nós somos chamados para fazer a limpeza. E essa limpeza pode e deve ser feita ao longo do dia, não só uma só vez ao dia, ou não só de manhã e depois à noite, é ao longo do dia. Eu creio que se a gente mantiver essa prática de limpeza da mente, a gente consegue criar espaços para gerar essa imaginação e, portanto, a realidade através da visão. E eu descobri o poder de Jesus, o poder do sangue de Jesus. Então, toda hora eu estou chamando para mim a limpeza dos meus olhos, da minha mente, do meu corpo e do meu coração. Ao longo do dia, umas 20 vezes eu faço isso. E é muito lindo ver que é uma caminhada que me permite descobrir que não importa quanto eu esteja na caminhada com Cristo, é vão usar adjetivos para dizer, se eu estou bem, se eu estou puro, se eu estou santo. É vão, isso tudo é vão. E isso geralmente leva à religiosidade. Depois a gente vai falar sobre isso. Mas essa limpeza da minha mente permite a criação de um ambiente onde eu posso projetar essas imagens, palavras para criar realidades, usando Davar para criar realidades. Tem um texto, um versículo na Bíblia que eu creio que seja central e chave, que está em Provérbios 25:2, que diz o seguinte: a glória de Deus é ocultar certas coisas. Tentar descobri-las é a glória dos reis. E esse versículo é muito, muito forte, é muito poderoso, porque ele fala sobre a glória de Deus mesmo, a palavra glória é kavod, que remete a peso, aquela coisa que aponta para uma coisa excelente. Então a glória de Deus, ou seja, o propósito último de Deus é se ocultar, é ocultar certas coisas. Aqui, coisas, a palavra, davar. Então, ocultar palavras, ocultar coisas, ocultar assuntos. Onde? Em si e na palavra dele. Mas descobri-las, revelá-las, é a glória dos reis. Aqui a palavra malchim sim, pode ser rei, mas eu gosto, perdão, de apresentar essa nova realidade do rei como o reinante. Nós somos os reinantes. Nossa glória é descobrir as coisas que Deus escondeu no mundo, na natureza,
na palavra e nele. E Deus honra isso. Quem trabalha, quem vai lá minerar essas pepitas de ouro, é recompensado, mas de uma maneira muito mais que proporcional ao nosso esforço. E é uma glória extraordinária. Quem está nessa caminhada sabe como é que é. São coisas maravilhosas que a gente acaba descobrindo, que a gente acaba numa conversa tendo uma revelação, assim, mas de onde vem isso? É Deus, Deus revelando, Deus honrando a sua busca, honrando a sua busca pela pureza, a criação desses espaços de pureza, de santidade. Deus honra isso e vai dando essas pepitas liberalmente, mas na medida que a gente honra também. Lá em Isaías 45:15 diz que verdadeiramente tu és um Deus que se esconde, ó Deus e Salvador de Israel. Isaías 45:15. Verdadeiramente tu és um Deus que se esconde. Deus se revela se escondendo, porque é poderoso demais. Lá em Mateus 13:44, Jesus está falando sobre o reino do céu e tentando articular isso para um povo que está lá descobrindo pela primeira vez. São lá, filhos de Israel, estão lá buscando, fazendo o que acham que é o correto a ser feito, tentando se manter puros, tentando buscar a justiça, e a justiça é um termo muito, muito caro para o judeu. Na verdade, a justiça é a moeda, é, 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 a- é o valor monetário do judeu no primeiro século e ao longo dos séculos todos, é a justiça, tzedakah. E a justiça é o bem maior, os judeus buscam com todas as forças a justiça. Mas Jesus está tentando explicar então que a justiça tem outra fonte e ela não pode ser gerada dentro de nós, ou do além, ou do éter. Tem uma fonte, a justiça tem uma fonte e ela precisa ser acessada. Então, lá em Mateus 13:44, diz o seguinte: o reino dos céus é como um tesouro escondido em um campo. Olha aí de novo. Perdão. Então, o reino dos céus é como um tesouro escondido em um campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo. E então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. É muito poderoso esse pequeno trecho. O reino dos céus é como um tesouro escondido em um campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. De novo aí, aquele tema do esconder e o tema de encontrar. Veja bem, o homem que encontrou o tesouro, ele não tinha como comprar o tesouro. E se ele pegasse o tesouro e levasse, seria roubo. Então o que ele fez? Ele vendeu tudo que tinha e foi comprar o campo. Então ele comprou um campo por um valor X, mas ele sabia que dentro daquele campo tinha um valor muito, muito superior. Então o maior ROI, o Return Over Investment, de todos, o maior retorno de todos é isso. Você investir na busca de algo que você sabe que vai encontrar, mas desproporcionalmente muito, muito mais. E isso é o reino dos céus. Então, toda a prática que a gente tem de buscar a Deus, todas as disciplinas espirituais, tudo que a gente se aplica, em tudo que a gente se aplica para burilar essas artes todas que acabam apontando para Deus, tudo isso é comprar o campo. E de repente ter o reino revelado em nós e através de nós é o tesouro, é encontrar o tesouro. E isso é fundamental porque isso vai informar tudo, quem nós somos e também como nós falamos. Então, buscar a Deus é comprar o campo. Encontrá-lo é encontrar o tesouro. Ler a palavra é comprar o campo. Acessar a Deus é encontrar o tesouro. Praticar as disciplinas espirituais é comprar o campo. E ser cheio do Espírito é encontrar o tesouro. E esse é um texto que Jesus está tentando articular para um povo que é totalmente voltado à religiosidade, de que existe uma liberdade muito maior para eles. Isso vai influenciar tudo que eles são. E um texto que eu acho chave para trazer esse entendimento de quem nós somos nele é Lucas 15:11. Será que eu partilho com vocês a tela aqui? Vamos ver. Espera aí. Tá aqui, vou partilhar, posso? Desculpa, eu não estou nem vendo os comentários aqui, gente. Foi mal. Depois eu vejo, desculpa, gente. Então vamos lá. Eu vou share.
calma aí aqui. O que eu faço? Entire screen. Pronto. Share. Pronto. Agora vamos para cá. Muito bem. Então, esse texto aqui é cerne, é central, porque ele vai falar então sobre a realidade em que os judeus se encontravam, e portanto nós também, porque nós também somos suscetíveis à religiosidade, e o chamamento último de cada um de nós. O que significa ser um filho? Então vamos lá, está em Lucas 15, 11. Eu vou ler. Disse mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe por herança. Então o pai repartiu seus bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando todas as suas coisas, partiu para um país distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de modo irresponsável. E depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então se colocou a serviço de um dos cidadãos do país, e este o mandou para os seus campos para cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele, porém, caindo em si, disse: Quantos empregados do meu pai têm fartura de comida e eu estou aqui passando fome? Vou me levantar, irei até meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Isso aqui é chave. Olha o que ele fala. Vou me levantar, irei até meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E levantando-se, foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, o seu pai, né? O pai o viu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestiu-o. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também o melhor bezerro e matai-o. Comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto, não perdido. Porque esse meu filho estava morto e reviveu. Havia se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. O filho mais velho estava no campo e, voltando, ao se aproximar de casa, ouviu a música e as danças. E, chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Este lhe respondeu: Teu irmão voltou e o teu pai matou o melhor bezerro, pois o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Há tantos anos te sirvo e nunca desobedeci a uma ordem tua. Mesmo assim, nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com meus amigos. Chegando, porém, este seu filho, que desperdiçou todos os teus bens com prostitutas, mataste para ele o melhor bezerro. Perdão. Mas o pai lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo e tudo que é meu é teu. Mas era justo festejarmos e nos alegrarmos, pois este teu irmão estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. Tem alguns trechos aqui que são muito fortes. Aliás, tudo aqui, tudo tem simbologia. Primeiro, alguém tem ideia de quem é o irmão mais velho aí nesse texto? Jesus. Não? Pois é, tem muita gente que pensa que é Jesus. Mas o irmão mais velho está aqui reclamando do pai. Pô, você nunca me deixou matar um cabrito para partilhar com os meus amigos. Cadê? Eu estou aqui te servindo, só te sirvo. Estou aqui servindo, servindo. Eu mereço, estou servindo, eu mereço. Será que Jesus é assim? Ó, eu respondi mal, somos nós. Confundi. Pois é, eu também acho. O irmão mais velho aqui é quem se baseia na própria justiça. Eu falo assim, pô, eu estou te servindo, Deus. Cadê o meu cabrito? Cadê meu bezerro para comemorar com os meus amigos? Ele está ali servindo e a identidade dele está no serviço. A identidade dele está: eu estou gerando justiça com a minha própria força. Eu estou gerando justiça. Aí você vai, o garoto que gastou todos, a parte dele pelo menos, gastou a parte dele com prostitutas, mas não é isso que diz o texto. Ele desperdiçou irresponsavelmente. Gastou, voltou e agora você dá de volta o quê? 22. Mas o pai disse aos servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Ou seja, ele deu de volta a inteireza da qualidade de ser filho. Só que esse é um texto muito profundo. E é muito difícil para a gente entender. Se eu abro um texto desse e leio aqui no meu contexto, na minha cultura, tá aqui, dá para entender, tá certo.
mas ele é muito mais profundo. Então tem vários pontos aí que precisam ser entendidos e eles pedem por uma hermenêutica. O que que é? Entender o que significou do autor e para aquele a quem ele foi destinado. Naquela época, assim, dizer para um pai, pai, é o seguinte, tô querendo tocar a minha vida, me dá aí o que é meu. É a mesma coisa de dizer, pai, morre aí, pode morrer, me dá o que é meu. É exatamente isso. Ninguém nunca faria isso. É inimaginável naquela cultura do Oriente Médio alguém surgir com esse tipo de proposição. Então, jamais se falaria uma coisa dessa. O filho, quando, por muitos motivos, o filho perdia a honra fazendo ou se casando com uma menina estrangeira sem autorização dos pais, ou causando algum tipo de desonra para a família, ele era simplesmente enxotado, ele tinha que fugir da tribo, daquela comunidade. E essas pessoas não voltavam mais, deixavam de ser filhos. Eles simplesmente deixavam de ser filhos. É uma coisa cruel, mas é real. Então, esse filho que cogita voltar para casa é inimaginável. Ele jamais seria aceito e ele provavelmente seria morto. Esse é o nível do que esse texto quer dizer. Ele jamais viria a ser aceito. Então ele fala: olha, por isso, meu pai é bom, eu sei que ele é bom. Vai que ele me aceita como servo, porque os servos dele estão lá, têm uma vida muito melhor do que eu estou tendo agora, depois que eu desperdicei tudo que me foi dado. E ele então, ele ensaia a fala dele, volta, só que o pai está de longe procurando ele. E de longe vê ele e vai correndo. E naquela época vestiam-se vestes que iam até o pé, porque era uma vergonha mostrar a perna, era uma vergonha. Então, para correr, o pai tinha que levantar as suas vestes e revelar a sua perna, revelar vergonha. O pai revelou vergonha quando saiu correndo na direção daquele filho perdido. Ele o abraçou, beijou, e na hora ele, o filho tenta recitar aquilo que ele ensaiou, mas o pai não deixa ele terminar. O filho diz: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. E ele não termina. Você pode me chamar de servo, mas ele não consegue terminar, porque o pai já diz logo: olha, você é meu filho, você nunca deixou de ser, que bom, você estava morto, mas agora você está vivo, você voltou, se arrependeu. Essa fala aqui dita arrependimento. E ele só foi aceito porque se arrependeu. Só foi aceito porque se arrependeu, porque se ele chegasse: ô pai, voltei, dá para me receber de novo? Não ia rolar, não ia acontecer. Então, porque ele se arrependeu, ele foi aceito de novo, e não só aceito, mas trouxeram a melhor roupa, ou seja, as vestes revelavam a posição. Os donos dos empreendimentos, era a família em si, tinham uma vestimenta diferente da dos servos, dos vizinhos. Então existia um tema que girava, era o que se chama de leitmotiv, é um tema da família. Ele prontamente recebeu então a melhor roupa, foi vestido, né? Recebeu sandálias e recebeu um anel. Esse anel é chave para a gente entender o que significa na autoridade. Esse filho voltou para o seio da família com uma autoridade de primogênito. Porque esse dedo aí, esse anel, é o anel de sinete. Alguém já ouviu falar do anel de sinete? O anel de sinete na antiguidade era um mecanismo de assinatura de documentos. Então isso a gente vê lá em Esther, isso a gente vê em Gênesis, isso a gente vê em vários outros textos do Primeiro Testamento, e isso sempre remete à autoridade. Então o sinete tinha um emblema, então colocava-se ou barro ou cera sobre um documento fechado. Então esse anel então ele pousava sobre a cera e deixava aquela marca. Aquela marca é a assinatura. Ou seja, esse filho que voltou, ele volta com autoridade para falar em nome do Pai. Ele volta com autoridade para assinar contratos em nome do Pai. Ele volta com autoridade para fazer tudo que o Pai faz. Olha que coisa mais tremenda que é isso. E é completamente diferente do filho mais velho. Porque o filho mais velho está ali tentando arregimentar valor através das atividades dele, da busca pela justiça, e o filho mais novo já foi justificado. Ele já volta, por causa do arrependimento, com a justificação. E ele está lá pronto para exercer a autoridade. E isso é escandaloso. Isso é escandaloso, foi escandaloso para todo mundo, porque eu creio sim que os judeus entenderam muito bem essa parábola e se sentiram totalmente ofendidos. Como pode esses novatos, como é que pode
um carpinteiro, um pescador, como pode um pagão receber essa autoridade? E eu que estou aqui trabalhando há tantos anos, gerações estudando os textos, e isso tem valor, tá? Só que não vem valor disso em si, o valor vem do próprio gerador do valor, que é o próprio Deus. Então isso foi escandaloso para todo mundo e continua sendo para nós também. Continua sendo para nós. O nosso desafio, eu creio, a gente sempre acha, fala assim, não, mas eu não sou religioso, eu sou o filho mais novo, eu voltei, eu me arrependi, eu estou aqui e uso a autoridade de Deus, vou descobrir mais o que isso significa, mas muitas vezes a gente fica preso na religiosidade. Eu acho que esse movimento, ele vem de uma forma muito tempestiva, muito oportuno, porque ele vem para trazer uma nova realidade. Uma realidade de que todos nós que aceitamos, nos arrependemos, aceitamos o perdão, nos banhamos no sangue de Jesus todos os dias, temos uma autoridade extraordinária, mas uma autoridade que vem do próprio Pai, que não tem limite, que não tem limite, não tem fim. O filho mais velho, ele ficou muito pé da vida com o retorno do filho mais novo, por quê? Muito pé da vida. Por quê? Porque ele falou assim: olha, meu pai já dividiu o que era nosso. Só fala de dois filhos, tá? Então ele já dividiu o que era nosso. Eu fiquei com metade, presumidamente. O meu irmão já gastou a metade dele, então ele vai voltar. Eu vou ter que dar minha metade para ele? É isso que ele está dizendo. Só que o que o pai está dizendo aqui é que o recurso é infinito. Então, para o filho mais novo voltar e ter acesso a tudo de novo, porque ele voltou a ter tudo, e mais, ele voltou a ter primogenitura. Olha que coisa mais escandalosa. Ele está dizendo que esse recurso e esse espólio é infinito. Não tem fim esse recurso que tem para ser legado para os filhos. Então, o chamado desse filho é chamar outros para que voltem a ser filhos também. E eles vão ter acesso a um espólio infinito. Nós vamos ter acesso a um espólio infinito. Então, essa festa no céu, que vai haver, no nome de Jesus, e está todo mundo aguardando, é uma festa para todo mundo. Não tem limite. Não é só para o religioso, não é só para o bonitinho, não é só para o que se veste bem, não é só para o cheirosinho, não é só para aquele estudioso, não é só para aquele que nasceu e cresceu na religião. É para todo mundo. E quanto mais a gente entender isso, mais vai ter para a gente transbordar. Então, isso mais vai influenciar a nossa fala. E mais vamos orgulhar esse Pai maravilhoso. Porque Ele quer que a gente entre nessa liberalidade da fala, da existência, da identidade. E era mais ou menos isso que eu queria partilhar com vocês. Eu não sei se como é que está nosso tempo. Passei um pouco, né? Alguém quer Ah, comentar muito alguma bom. coisa, adicionar? Fique à vontade, por favor, gente. Eu acho que a gente não se dá conta do, do, do peso e da importância que as palavras têm. E quando a gente para pensar um pouco, ganha outra dimensão. Foi muito bom, muito bom. Te agradeço. Obrigado, obrigado, Luiz. Eu gostaria de fazer uma oração com vocês depois que vocês fizerem comentários, se quiserem fazer, para a gente assumir essa autoridade, para a gente imaginar e ver, cria na sua imagem esse anel com sinete. E esse anel de sinete é uma coisa profunda demais. A gente podia falar em outra ocasião mais sobre isso, porque é profundo demais. Nesse anel de sinete tem uma inscrição. Essa mesma palavra em hebraico, rotam, o anel de sinete, diz lá em Êxodo que existe uma inscrição nesse rotam, que é Santo ao Senhor, santidade ao Senhor, Kodesh Ladonai. Tudo que a gente usa para selar, a gente santifica. Todas as relações que a gente tem, a gente é chamado para santificar, chamar para próximo de Deus. Nós temos esse anel de sinete. E nós precisamos usar com autoridade, não com religiosidade, com não de forma presa, pré-calculada, mas de forma livre de quem acessa essa fala do Pai, para fazer com que o nosso entorno seja santo ao Senhor também, assim como nós somos, assim como eu me faço santo a minha família, eu quero transbordar isso para que essa festa seja cada vez mais povoada. Alguém mais quer adicionar algum comentário? Seria interessante ouvir de vocês também, porque essa é
Eu creio que é uma revelação que Deus deu para mim, mas eu tenho certeza que Deus dá revelações para vocês e a participação de vocês é fundamental para completar, se vocês A, quiserem, claro. a parte do filho pródigo, nós estávamos numa live agora de Provérbios com o Tiago, e ali a gente meditando depois, lendo mais um pouco a palavra, né? Nós chamamos Jesus de nosso irmão mais velho, e eu ali já estava empolgada, já falei, mas a gente sabe que não é ele na parábola, e é legal essa parte que, Daniel, que isso serve nos dias de hoje. Muitas pessoas vivem indignadas, não só da parte do reino, mas da parte, pô, aquela pessoa agora tem aquela mansão, aquela pessoa tem aquele cargo na empresa, ela não merece aquilo, entendeu? E as pessoas esquecem que a sabedoria e a prosperidade é algo que vem de uma fonte que é inesgotável, é só ir buscar. Entendeu? Então as pessoas vivem indignadas em vez de buscar o seu propósito e acessar o que é para essa pessoa, tanto um cargo numa empresa, ou abrir sua empresa, ou trazendo para os dias atuais, né? Ou no seio familiar, pô, minha mãe me dá atenção mais para aquele irmão e ou para aquela pessoa e vive uma vida indignação, igual o filho mais novo. E o pai ali, o pai falou: filho, você sempre esteve comigo aqui. Você aproveitou enquanto teu irmão estava lá fora sofrendo, você sempre esteve aqui comigo. É muito bonito, Deus abençoe, viu? Isso devia acontecer mais, das pessoas, eu falo isso há anos, no seio familiar. Todos nós devíamos se reunir, no mínimo uma vez por dia, né? Uma vez por semana, não para falar do reino, falar da palavra dele. Deus abençoe. Obrigado, obrigado, Joelma. Deus abençoe vocês também. Bom dia, Daniel. Tudo bem? E bom Bom dia, dia a todos, Raniel. Como é né? que vai? Tudo bem? Tudo Muito bem? boa live, parabéns. Eu queria colocar uma pergunta, né? Eu sinto, pelo menos da minha parte, aquilo que você disse sobre misturar as coisas e tal. É normal, né? Eu vivo aqui em Portugal há 23 anos e eu também acredito que não tem como, né? Nós temos corpo, alma e espírito e dividir. Tá tudo junto, né? Assim como o espiritual, o emocional e o físico. Mas eu sinto alguma resistência, né? Talvez uma crença minha. Quando vou falar, também um pouco por questão de ser estrangeiro, ter alguma resistência. O que que você acha? Como é que você vê? Que sugestão? Você já passou alguma coisa assim? Entende? Obrigado, obrigado, Raniel. É um mistério pra gente, né? Pra gente que saiu do Brasil. Você é brasileiro? Eu não quero presumir. Sim, 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 sim. Tá. Estou Eu não quero de. presumir. Sim, Mas a gente que sai do Brasil e vai morar fora, e muitos de nós estamos, eu acho que Joel e Márcio também, muitos anos, né? A gente já mora fora há 6 anos. E o que se diz é que a pessoa quando vai morar fora se insere numa cultura, existe nessa cultura e quando volta acaba não sendo nem de um e nem de outro. Ah, mas isso é ruim? Não, não é ruim. Isso só dá uma percepção de que nós não somos daqui. A Bíblia diz hum, lá em Jeremias que os costumes dos povos são vaidade, tá? Por mais lindo que seja a nossa cultura, por mais linda que seja, é tudo vaidade, tudo vai passar. Ah, mas é ruim? Não necessariamente ruim, tem coisa ruim e tem coisa boa, mas é tudo vaidade, vai passar. exato. A verdade é que a coisa mais linda que existe é quando você descobre que é verdade, é tudo verdade, não é uma parábola, não é um conto, não é uma fábula, é verdade. O Raniel voltou para o seio do pai e ele recebeu essa filiação de volta, mas de uma maneira tão potente, que agora tudo é dele, mas não dele na sua assinatura. Você assina pelo pai, porque é do pai, mas ele faz o que é dele ser nosso também. Então essa autoridade que você recebe precisa ser exalada. É um perfume, entendeu? É um perfume que você exala. E não precisar da citação dos outros é uma coisa mais linda. É uma aula maravilhosa que deve ser abraçada. Celebre quando você não é aceito. Celebre. Celebre, de Hum, verdade. Assim, não tem problema. Você pode me rejeitar, mas eu te aceito. Eu aceito. E você não precisa falar com essas palavras. A sua fala vai revelar. Você não vai criticar, você não vai falar mal. Você não vai falar mal dessas pessoas para ninguém.
nem para sua esposa, para colegas. Não vai, porque você entendeu que a sua fala traz vida. Então você só vai projetar a vida sobre essas pessoas. E eles vão descobrir que o Raniel, apesar de falar um pouco diferente, ele traz algo em si que não é da brasilidade, é do reino. E esse reino está dentro de você, pujante, tá querendo ser exalado através do perfume de Cristo, é para isso. Eu vou te falar, eu também tenho vários momentos em que, apesar de falar decentemente inglês, as pessoas gostam daquilo que lhes é comum, entendeu? Então eu sou um estrangeiro aqui. E eu todo dia me sou lembrado disso. E para mim é um exercício maravilhoso, que eu não devo querer a aceitação de ninguém. Lembre-se que isso é um medo de rejeição. Então você não precisa ser aceito por todo mundo, você só precisa ser quem você é, tá? É só isso que você é chamado para ser. A plenitude de quem você é. Você precisa, você é chamado, e todos nós aqui somos chamados para preencher a totalidade da sua personalidade que Deus projetou. Lá na eternidade, ele já tinha pensado e projetado o Raniel. Então, como é que eu Bom, preencho na totalidade o Raniel? Primeiro, não é desprezar porque é um termo muito forte, mas a crítica e o elogio e a um aceitação elogio. são sempre subjetivos. São sempre subjetivos, vão falar sempre do outro e não de você. Então, se você viver em Cristo, chama, isso é um chamado, é um convite para você, é uma boa notícia, para ser sincero. Ah, que bom. Então quer dizer que eu posso acessar algo que vai me preencher e eu vou vivenciar isso. Assuma isso para você. Você pode falar, vou vivenciar, ótimo, vou vivenciar isso. Eu vou preencher a totalidade da minha personalidade através da minha vida em Cristo e através da minha vida em comunidade. E não vou mais precisar mendigar por aceitação dos outros. Você simplesmente vai ser. É a coisa mais poderosa que existe. A ontologia. A ontologia é o estudo do ser. Você preencher a totalidade da sua personalidade é muito poderoso. Sim. Muito bom. Não, eu estou perguntando uma curiosidade, pelo que entendi, mora em Inglaterra ou no Isso, outro país? moro em Londres. Mora em Em Londres. Eu Londres. já sou cristão há quase 30 anos. É muito Legal. interessante estar a dizer. E só deixar um comentário sobre essa parábola, que eu vejo ela como o, o máximo tipo da eternidade, não é? Nós estávamos na eternidade, na casa do Pai. Estamos aqui agora e todos nós temos a possibilidade de lembrar que temos um Pai, de se levantar e de voltar para Ele. E isso é Ótimo. muito interessante, não é? E quando nós voltamos, nós passamos a ter total poder e autoridade, conforme você disse aí, muito interessante isso daí do anel. Então, muito obrigado aí Amém. pela partilha. Eu que agradeço. Obrigado, Raniel. É isso mesmo. Voltar para o Pai é voltar da eternidade perdido, né? Da eternidade quer dizer, desde Adão estávamos perdidos, né? Muito bom. Obrigado. Obrigado. Então, queridos, que tal se a gente encerrar com uma oração? Podemos? Perfeito. Alguém se opõe? Vamos Pode se lá. opor também. Vamos lá. Deixa eu ver quem está aqui, porque eu quero ser pontual. Estou vendo o Luiz, estou vendo a Joelma, o Raniel, Eliene, o José Carlos, Lopo, Márcio, grande Márcio, Joaquim, Andresa, Circle by Joana Sanches. Ok, Joana. Isso tudo é vão se não for corporificado em nós. Não vale nada se não for aplicado. Nada, não vale nada. São palavras, entendeu? Só que eu não quero sair daqui sem que cada um de nós sejamos totalmente transformados todos os dias para exercer essa autoridade no reino e viver não buscando validação dos outros por justiça própria, mas entender que essa fonte de justiça é eterna e brota como rios, como diz lá em Amós. Vamos fazer a oração então para encerrar? Rei do universo, tu és Deus, Senhor, e nós não somos. Mas te agradecemos porque tu nos trata como filhos amados, esperados, aguardados, e tu estás sempre disponível, procurando de longe para ter um encontro conosco, Pai, todos os dias. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o teu sangue tem esse poder, meu Pai, de quebrar cadeias, meu Pai, de nos lavar e nos colocar numa posição completamente nova todos os dias, várias vezes ao dia, Senhor. Muito obrigado por isso.
Deus poderoso pela tua palavra e por quem tu és, meu Pai, tua maneira discreta de ser, pela maneira como tu te escondes ao se revelares, Senhor. Eu quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra, pelos ensinamentos e pelo poder que tu tens para partilhar conosco, Senhor. Eu sei que isso é uma responsabilidade extraordinária e muitos fogem disso, porque é extraordinário mesmo. Todo Israel disse não, não, não vai, vai lá você, Moisés, porque é extraordinário mesmo. Mas nós te pedimos coragem, Senhor, para acessar esse ambiente, acessar essa autoridade e receber esse anel. Nós recebemos esse anel de sinete, essa autoridade. E nós queremos vesti-lo na inteireza, Senhor. E nós pedimos para que tu venhas nos chamar para viver nesse nível de justiça que nós não conseguimos gerar por conta própria. Nós queremos acessar a sua justiça, meu Pai, através do teu sacrifício vicário, Jesus, e botar de lado toda a necessidade de aceitação, toda a mendicância dos outros. Nós queremos preencher a plenitude de cada um dos nossos seres, Senhor. De cada um de quem nós somos, de cada um de quem nós viremos a ser também, Senhor. Nós recebemos essa autoridade, nós recebemos também a alegria e o gozo de podermos ser tudo que somos em Ti, porque quando Tu estás em nós, nós somos mais nós mesmos do que sem Ti. E nós sabemos bem o que é isso. Nós queremos descobrir cada vez mais nas profundezas, as maravilhas que temos em Ti. E queremos preencher, nós queremos povoar essa festa, Senhor, com os Teus filhos que aguardam para ser revelados, meu Pai, no nome de Jesus. Usa-nos com autoridade, Pai. Te louvamos e te bendizemos, Pai, no nome de Jesus. Eu abençoo os meus irmãos e irmãs, Senhor, que eles tenham um final de semana extraordinário, com uma nova vivacidade, Senhor, uma nova perspectiva de quem eles são, do que eles são chamados para fazer e falar, que tipo de pensamentos são chamados para gerar, e que venham a criar coisas extraordinárias para Ti, para o reino e para a festa eterna que vamos ter contigo, Rei do Universo. Tu és maravilhoso. Muito obrigado, Deus. Amém. 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 Deus abençoe. Amém. Obrigado, Excepcional queridos. dia Foi a um todos. prazer. Bom dia. Muita gratidão. Bom, Bom dia a todos. Bom fim de semana. Dia. tchau, tchau, Obrigada. queridos. Bom Bom dia. dia. Vocês também. Tchau, tchau. Dia. Tchau.